Olá, boa noite a todas e todos. Eu sou Gilberto Calil, professor da UniOeste. Vou fazer a abertura, aqui dessa segunda aula, passar rapidamente algumas informações, fazer uma autodescrição, que acho que é sempre importante a gente ter a perspectiva inclusiva. Sou um homem branco, grisalho, de óculos, com uma camiseta de cor vinho. Então, hoje a gente dá início à segunda aula das 7 previstas, nessa terceira edição do curso Clássicos do Marxismo, que tem por tema Clássicos do Marxismo Brasileiro. Iniciamos na semana passada, com a primeira aula, com o professor João Pinto, da Universidade Federal de Goiás, sobre Nelson Werneck Sodré, e hoje teremos a aula sobre Caio Prado Júnior, com o professor Lincoln Seco, da Universidade de São Paulo. Muito rapidamente, a gente vai colocar agora ali no link, no chat, desculpem, o link de inscrição no curso. A inscrição está aberta e estará aberta até o dia da quarta aula. Isso porque nós temos 7 aulas e a certificação é dada para todos que tiverem um mínimo de 4 presenças. Portanto, a inscrição permanece aberta, não há possibilidade de atribuir presença retroativa, mas para as aulas futuras, sim. Portanto, quem se inscrever até a quarta aula, assistindo a quarta, quinta, sexta e sétima, já dá direito ao certificado, proporcional à carga horária. É importante que todos se inscrevam, mesmo que não tenham interesse no certificado, porque os inscritos são os que recebem pelo mailing as informações do curso, as indicações de leitura, que são passadas pelos ministrantes. Então, para essa aula de hoje, nós passamos 2 indicações de leitura, que foram indicadas pelo professor Lincoln Seco, e, portanto, então é importante que todos façam a inscrição. No registro da presença da primeira aula, a gente identificou que alguns, não muitos, mas que algumas pessoas que colocaram que estavam inscritas não constavam com o nome no sistema. Então, só salientar uma vez mais, todos os que se inscrevem recebem no e-mail indicado uma confirmação de inscrição. Então, isso é bastante importante. E a gente pede que, no fazer o preenchimento da lista de presença, vocês tomem o cuidado para colocar o nome exatamente como está na inscrição, o nome e o e-mail, o mesmo e-mail, que a gente, quando não encontra pelo nome, procura pelo e-mail. Então, busca que não fique nenhum nome sem registro, mas o quanto mais correto tiver, mais facilita. A gente tem uma grande equipe estamos com 2.200 inscritos, e, portanto, isso é um pouco trabalhoso, e por essa razão a gente pede a colaboração de todos. E ainda, em relação a isso, a gente já indicou isso na aula passada, pela dimensão do curso, pelo número de mensagens que a gente tem uma dificuldade muito grande de acompanhar e de responder no devido tempo mensagens enviadas por e-mail. Então, a gente pede que tente se evitar, e que a gente não consegue garantir. Então, a gente coloca aqui o link da inscrição. A inscrição é bastante simples. Quem já participou de outro curso já tem o cadastro pronto. Quem não participou, fazer um cadastro na UniOeste, que é a instituição que certifica, mas é bastante simples. A partir dessa aula, como a gente fez nas edições passadas, a gente está colocando o link da lista de presenças na descrição do vídeo no YouTube. Então, fica mais fácil de encontrar. Se vocês forem agora e clicarem lá, vai dar erro, claro, porque a gente abre a lista depois da exposição do professor. Então, a gente sabe, isso já é meio que um hábito. Daqui a pouco começam a aparecer no chat algumas pessoas perguntando, indicando que tem erro na lista. Então, atentem-se a esta informação, de que vai aparecer com erro, sim, até o momento em que a gente abra, e a gente vai abrir no momento em que se encerrar a exposição. A partir dali, vocês fazem o registro, e tem até às 19 horas de amanhã para fazer esse registro. E uma última informação também está já, para facilitar, na descrição do vídeo, o formulário para perguntas. Então,
né, as perguntas, propriamente, vocês não fazem pelo chat, porque a gente perderia, né, na quantidade bastante grande de mensagens, e algo que é sempre importante, né, o pessoal se apresentar ali no chat, colocar de que cidade que está nos acompanhando. Então, até para estimular isso, né, as perguntas ficam num local separado, né, no formulário, que facilita para a nossa equipe. A gente teve na primeira aula um número muito expressivo de perguntas, então antecipadamente a gente sempre pede desculpas, né, pelo fato de que seria humanamente impossível e desumano com o palestrante a gente trazer todas as perguntas, então a gente faz uma seleção, tenta contemplar, né, de forma mais ampla possível temáticas que são recorrentes. Então às vezes a pergunta de vocês não entrou, mas ela influenciou que uma outra tenha entrado que abarca uma temática próxima. Então, né, acho que é uma indicação, né, uma explicação importante. Então, informações gerais são essas, né? Uma boa aula a todos, todas e todes. E eu chamo a tela aqui a Renata Azevedo, que vai ser a nossa mediadora nesta aula. Boa noite, Renata, fica com você. Boa noite, professor Gilberto, boa noite a todos, todas, todos, todes. Eu sou Renata Azevedo, sou advogada, pós-graduanda em Desenvolvimento Regional e Sustentabilidade pelo IFRJ e membro do grupo de estudo e pesquisas marxistas do IFRJ, Campus Pinheiral, sob a orientação do professor Michelangelo Marques Torres. Hoje eu fui convidada para fazer essa mediação e apresentar nosso palestrante, que é o professor livre docente da Universidade de São Paulo. Ele se formou nas escolas públicas de Santos Dumont e Nossa Senhora da Penha. É bacharel licenciado em História e mestre e doutor em História Econômica. É o professor Lincoln Seco. Bom, muito obrigado, Renata. Queria cumprimentar a você, o professor Davi, o professor Gilberto e todos que estão envolvidos na organização desse curso. Vou pedir desculpas porque eu estou muito gripado, então vou ter que dar umas paradas em alguns momentos. E exatamente por isso eu vou tentar ser bem objetivo. O nosso tema é o Caio Prado Júnior, e eu vou me esquivar de fazer uma apresentação da trajetória biográfica dele. Eu escrevi um livro sobre ele, né, Caio Prado Júnior, Sentido da Revolução, pela Boitempo, já faz bastante tempo. Acho que aqui tem muito do que eu penso sobre a obra dele. E eu, de antemão, indicaria, para quem for se aprofundar no pensamento do Caio Prado Júnior, a leitura, claro, leitura ao longo de anos, porque são livros densos, né? Mas de Evolução Política do Brasil, uma obra de 1933, Formação do Brasil Contemporâneo, uma obra de 1942, que é considerado o clássico do autor, e um livro chamado Diretrizes para uma Política Econômica Brasileira, de 54, que foi uma tese de livre docência que ele apresentou à Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, né, em São Paulo. A tese foi aprovada, mas ele não foi contratado como professor por razões políticas, porque era membro do Partido Comunista. É uma obra rara, difícil de encontrar, mas eu tenho notícias de que a Boitempo pretende publicar esse livro. E, por fim, o livro A Revolução Brasileira, que eu indiquei o capítulo 1 como leitura. Bom, o Caio Prado Júnior, ele é marcante, em primeiro lugar, por uma ideia que norteou a construção do seu principal livro, Formação do Brasil Contemporâneo, que é o sentido da colonização. Esse sentido da colonização depois foi muito criticado, porque o que significava o sentido da colonização? Que, na verdade, a América Portuguesa, ou seja, as terras que eram conhecidas como Brasil e depois conformaram o nosso território nacional,
elas foram desde o início invadidas, colonizadas, exploradas, seguindo um sentido. E qual que é o sentido? De organização de um aparato produtivo para atender às necessidades dos mercados europeus. Então, o sentido da nossa história é todo ele dirigido por essa posição excêntrica da colônia, que só existe para atender os mercados europeus. Tudo que é feito aqui, ou foi feito, visava atender isso. Portanto, o sentido da colonização, ele implicou a necessidade de estabelecer como forma de apropriação da terra a grande propriedade monocultora, por um vasto período a produção de açúcar no Nordeste, mas outras formas de produção também depois, a escravidão de trabalhadores, em geral, negros sequestrados na África, e também, em alguma medida, indígenas, ou seja, os povos originários que habitavam, em parte ainda habitam o território atualmente brasileiro. Essas duas questões, né, a grande propriedade monocultura e a escravidão, são os pilares iniciais, né, desse sistema colonial. Esse sistema colonial também, ele tem expressão até mesmo na forma de ocupação destrutiva do território brasileiro, do futuro território brasileiro. Então, até mesmo nós podemos encontrar no Caio Prado Júnior, embora essa não fosse a intenção dele, questões ambientais, né? Ele, mais de uma vez, ele ressalta, o caráter destrutivo da organização espacial e dos deslocamentos espaciais da colonização na América Portuguesa. Bom, essa economia, portanto, baseada na escravidão e na grande propriedade, é uma economia exportadora. Portanto, o que há de essencial nela é a produção para exportação. Não vou entrar em detalhes, né? Muitos historiadores depois estabeleceram uma crítica de Caio Prado Júnior, pesquisando a formação de mercados internos locais na colônia. Ou seja, havia também uma produção voltada para um mercado interno. Mas para Caio Prado Júnior isso não era o essencial. Aliás, para ele a economia colonial se dividia numa economia exportadora, que era o setor principal, e numa economia subsidiária ou secundária, que era voltada exatamente para o mercado interno, porque para produzir para o exterior, era necessário abastecer minimamente a população que trabalhava e vivia na colônia. De mercados internos. Bom, o sentido da colonização, ele não é um Prius, não é uma... Voltou, né? O sentido, ele é dado a posteriori pelo historiador, depois de fazer a pesquisa, né? Bom, vocês estão me ouvindo? Professor Lincoln, fala de novo, estava falhando. Tá. Eu tinha dito, na verdade, que o sentido da colonização é um resultado da pesquisa do historiador. Quer dizer, não é algo dado a priori, né? Agora vocês estão ouvindo, né? Sim, sim. Bom, esse que Caio Prado Júnior desenvolveu na obra Formação do Brasil Contemporâneo.
em 42. O segundo elemento que eu chamaria a atenção é que ele capta a economia colonial através da circulação das mercadorias. Ou seja, existia no Partido Comunista, e mesmo fora do partido, toda uma discussão de qual era a forma de produção que existia no Brasil colônia. Era feudalismo, escravidão, escravismo, capitalismo. Então toda a discussão estava voltada para as relações de produção, para explicar a economia colonial. Caio Prado Júnior, na verdade, deu menor atenção a isso, porque para ele o que era importante era captar os pontos de articulação das várias economias coloniais com o mercado mundial. Por quê? Porque é pelo comércio exterior de um país, diz ele, que nós entendemos melhor a sua posição no mercado mundial e a sua condição periférica ou central. E até mesmo questões produtivas. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é atual. Olhem a pauta de exportações e importações do Brasil hoje. Através dela, vocês podem notar qual é a posição estrutural do Brasil no mercado mundial. Nós somos um país exportador de commodities e nós somos um país importador de produtos manufaturados com maior grau de tecnologia. Foi assim que ele olhou para a colônia. Ou seja, através da circulação do mercado mundial, ele entendeu o que era a posição do que seria o Brasil, né, colonial. Por quê? Porque ele entende a economia colonial e depois a economia neocolonial, que na verdade para ele o Brasil nunca deixou de ser uma colônia, de certa forma. A partir, ele entende essa posição colonial inserida no mercado mundial, ou seja, ele entende o capitalismo como um sistema mundial, que se mundializa, né, já desde a conquista da América. Portanto, o modo de produção capitalista, ele de fato é central para explicar a colonização. Mas o seu núcleo não está no Brasil colônia, ele está na Europa, na Inglaterra, por exemplo. Então, a nossa economia, ela se explica porque existe uma necessidade, primeiro, de acumulação primitiva, né, nos mercados europeus centrais, e depois se explica pelo imperialismo, a partir do século XIX, a partir do século XX, né? Portanto, é pelo comércio que ele vai entender a posição periférica do Brasil. Aí ele foi acusado por muita gente de circulacionista, né, por não dar atenção à descrição e análise das formas produtivas existentes na colônia. Bom, o Caio Prado Júnior também não partiu do nada, né, ele partiu de autores que escreveram antes dele e que às vezes ele não dava devida O Roberto Simonsen escreveu História Econômica do Brasil, uma obra importante, se não me engano, em 1933, 34, 33, por aí. Ele foi fundador da Escola de Sociologia de São Paulo, a ESP, Escola de Sociologia Política, e fez esse livro como um livro de curso. O Roberto Simonsen era um dos maiores empresários brasileiros e um grande industrial, mas um homem muito erudito. Então ele faz essa obra considerando que o Brasil é já desde a colônia, um país capitalista, integrado no capitalismo internacional, ainda que forjado para exportar produtos primários. É ele quem introduz no Brasil a ideia dos ciclos econômicos de exportação. Aquilo que antigamente se aprendia na escola, acho que hoje não mais, mas o ciclo do pau-brasil, ciclo da cana-de-açúcar, da mineração, do café, borracha, etc. Isso advém da obra do Roberto Simonsen, que aliás tirou isso também em parte de um historiador português amigo dele, o João Lúcio de Azevedo, que escreveu As Épocas de Portugal Econômico. Bem, um outro autor que é importante é Oliveira Viana, né? Porque Oliveira Viana era um conservador autoritário, mas que
olhava para a população colonial e identificava nela um setor permanentemente marginalizado, que ele via com muito preconceito e etc., né? Mas eu vou voltar a isso depois, de como Caio Prado Júnior dialoga com esse setor. Também o Capistrano de Abreu, que escreveu Capítulos de História Colonial, uma obra que trata do Brasil a partir do ano de 1800, que é um ponto de vista, um ponto que você pode parar na história do Brasil e olhar o que foram 3 séculos de colonização. Caio Prado Júnior faz isso na obra dele, inspirado no Capistrano de Abreu, que, aliás, era um autor que antecipou muitas coisas, como o tratamento sobre o cotidiano na colônia, e não só ele, outros historiadores brasileiros, como Gilberto Freire, Alcântara Machado. Isso se tornou moda na França muito tempo depois, né? Mas como eram brasileiros, isso não ficou conhecido fora do Brasil. Mas ele antecipou muitas coisas importantes. E era um autor cearense, o Capistrano de Abreu, muito marcado, né, pela violência, pela miséria que ele observava na história do povo brasileiro. É dele uma famosa frase, que é o povo capado e recapado, sangrado e ressangrado. Esse é o povo brasileiro, né, para o Capistrano de Abreu. Enfim, também nós temos o Nelson Werneck Sodré, que dá pano para manga, porque o Nelson Werneck Sodré, a partir de um certo momento, ele passa a tratar da existência de modos de produção no Brasil, entre eles o modo de produção feudal, o que o colocou em conflito com a visão do Caio Prado Júnior. Depois a gente pode voltar a isso. Bom, por fim, nesses momentos aqui do Caio Prado, eu queria falar sobre a relação dele com Oliveira Viana e com o que ele chama de inorgânico. Eu falei agora há pouco que Oliveira Viana, ele tratava de um setor marginal da população brasileira. Depois eu posso mandar para vocês um texto que eu fiz, chamado Sentido da Informalidade. Ele está na internet, eu acho que no site A Terra é Redonda. Porque ali eu faço um histórico de como diversas historiadoras principalmente, mulheres, né, e historiadores também, trataram dos setores informais, marginalizados, desde a colônia. E também sigo o Caio Prado Júnior nessa discussão. Bom, Caio Prado Júnior, ele nota uma coisa fantástica. Se nós temos uma economia que é montada segundo o sentido da colonização, portanto, para atender necessidades externas, significa que é uma economia descolada das necessidades internas. Ou seja, ela não é voltada para o mercado nacional. Aliás, não existe mercado nacional, né? O Brasil não é sequer nação. Então, se é uma economia voltada para fora, se ela é uma economia extrovertida, significa que há um setor da população que não é nem escravizado e nem senhor de escravos, que fica vegetando ao longo da nossa história, perambulando pelas solidões imensas do território colonial, sem eira nem beira, movidos por esses surtos que são esses ciclos, como a mineração. De repente, milhares de pessoas saem do Nordeste, de São Paulo, vão para as Minas, alguns vêm até de Portugal também, depois a borracha, né, no início do século XX. Enfim, são populações que o Caio Prado Júnior chama de inorgânicas. Por que inorgânicas? Por que é o inorgânico? Porque é inorgânico em relação ao organismo sistêmico da colônia. Então, tem uma historiadora, que foi uma professora aposentada da USP, chamada Maria Odila Leite da Silva Dias, foi muito ligada ao Caio Prado Júnior, é uma grande historiadora. Ela escreveu um artigo chamado Os Impasses do Inorgânico, comentando o Caio Prado Júnior, né? Num livro que foi feito em homenagem a ele nos anos 80. E ela mostra que o Caio Prado Júnior, ele, em primeiro lugar, ele já tinha nos anos 40 um grau de sofisticação teórica no uso do instrumental marxista, um nível de concretude, né, um domínio do método, que só 20 anos depois
intelectuais franceses como Albert Soubou, Pierre Vilar, e outros, no inglês, como Hobsbawm, acabaram demonstrando ter. Então, havia em Caio Prado Júnior uma sofisticação teórica que não havia na França, por exemplo, nos anos 40. Pode ser que a gente descubra isso em outros autores também latino-americanos. Eu cito um que eu gosto muito, um historiador econômico que morreu muito jovem, e ele, de certa forma, tem algum parentesco teórico com Caio Prado Júnior, embora tenha conhecido Caio Prado de segunda mão. É um argentino, trotskista, chamado Mircea Penha, que desenvolveu o conceito de pseudo-industrialização. Um grande historiador não acadêmico, ele era um militante, e que tinha também um grau de sofisticação teórica e pesquisa empírica, né, que, na verdade, na América Latina, só na Argentina era possível ter, porque a Argentina já tinha há muito tempo dados corrigidos sobre economia, sobre movimentos grevistas, etc., coisa que o Brasil não tinha. Só para fazer aqui um parêntese, mostrar como na América Latina nós tínhamos já historiadores, pensadores muito mais sofisticados do que os europeus, que vão ficar famosos 20 anos depois, muitas vezes falando coisas parecidas com o que os latino-americanos já tinham falado. E uma coisa que o Caio Prado Júnior vai mostrar é que sociedade e nação, desde a colônia e até hoje, se encontram desarticuladas. A construção da nação, a construção da nacionalidade é desarticulada da construção econômica, porque a economia é voltada para fora. Então, uma contradição. Quem representa a nação possível? O inorgânico. Ou seja, uma população que não é orgânica ao sistema. O que é um grande problema teórico no interior do marxismo. Por quê? No século XIX ainda, depois na Segunda Internacional, Marx e Engels, depois os marxistas, pensavam que o proletariado, a classe operária, pelo seu papel nuclear na produção econômica, teria também um papel político revolucionário. Estou reduzindo muito aqui porque não dá tempo de explorar esse tema. Mas, de certa forma, a classe trabalhadora, a classe operária podia superar o capitalismo porque ela era o esteio da produção capitalista. Mas o inorgânico, ele não é o esteio direto da produção colonial. O esteio direto da produção colonial são as pessoas escravizadas, que são brutalizadas e mortas no eito, com uma média de vida útil de 5 a 7 anos. Mas essa população sobrante, essa população colonial que vai crescendo com o tempo, que são libertos, alforriados, homens brancos pobres, mulheres foram muito pesquisadas, eu cito naquele artigo o sentido da informalidade, enfim, essa população que vai constituir a massa do que são os brasileiros e as brasileiras, ela é quem porta a nacionalidade, mas ela não é integrada ao mercado nacional, ao mercado interno. Ela é expulsa, né? Então esse é um problema teórico que ele tem. Tem uma historiadora chamada Laura de Mello e Souza, muito importante, que escreveu um livro sobre isso, tratando das minas, né? Que são os desclassificados do ouro. Muito inspirada ela no Caio Prado Júnior. Então, o Caio Prado Júnior, segundo a Maria Odila Leite da Silva Dias, enquanto historiador, foi pioneiro no modo vigoroso e globalizante, como ele elaborou em sua obra, as inter-relações entre infra e superestrutura. Ele foi um pioneiro na maneira como sofisticada com que ele tratou o método dialético na obra dele de historiador. Enfim, mostrou esse grande problema que sociedade e nação no Brasil se encontram desarticuladas. Na verdade, no Brasil, o que nós chamamos de sociedade é uma feitoria disfarçada, para usar as palavras do Caio Prado Júnior. Dito isso, o Caio Prado Júnior, ele também o que fazer em relação a isso. Porque o Caio Prado Júnior, como vocês sabem,
não era um historiador acadêmico profissional, embora ele tenha estudado história, né? Ele estudou primeiro Direito, na Faculdade de Direito de São Paulo, depois ele estudou História e Geografia quando foi fundada a USP. Ele se matriculou no curso, não terminou porque foi preso na insurreição da ANL, né, em 35, já que ele era um dirigente da ANL em São Paulo. Mas ele sempre transitou um pouco entre a universidade e o partido, porque acima de tudo ele era um membro do Partido Comunista, desde 1931, e nunca saiu do partido. Então ele tinha uma ligação ao mesmo tempo forte e ao mesmo tempo crítica com o partido, né? Um dos temas também da biografia dele é entender como ele ficou no partido, como ele teve, enfim, muitas outras pessoas que disseram muito menos que ele foram expulsas, algumas voltaram, outras não, o caso do Astrogildo Pereira. Caio Prado Júnior sempre foi muito criticado, até pelo Comitê Central, até pelo Prestes, que depois, no final da vida, se aproximou dele de novo, mas ele sempre foi muito criticado. Ele também criticava posições do partido, mas ele nunca rompia, e o partido também nunca rompeu com ele. Ele era um militante comunista interessado em como superar essa situação. Bem, ele escreve um livro, em 1966, chamado A Revolução Brasileira. Esse livro causa um impacto, porque ele é publicado pouco tempo depois do golpe de 64, e é um livro em que, pela primeira vez, abertamente, numa obra, assim, ele faz uma crítica mais dura e direta do Partido Comunista, sem romper com ele, não fala nada a respeito disso. Mas ele faz uma crítica dura. A Revolução Brasileira, para ele, não pode ser resultado de teses a priorísticas feitas na Internacional Comunista nos anos 20 e aplicadas ao Brasil. A questão agrária brasileira, que ainda era fundamental no país, ela não podia ser resolvida com esquemas a priorísticos aprendidos em livros europeus. A questão agrária brasileira era plural, né? E ela precisava ser resolvida caso a caso, por políticas concretas desenvolvidas pelo partido. Mas, acima de tudo, a Revolução Brasileira, não sendo previamente estabelecida, o seu curso não podendo ser previamente estabelecido, ela teria que ser, acima de tudo, uma revolução que contemplasse o problema do inorgânico. Quer dizer, como construir... A Revolução Brasileira é, acima de tudo, brasileira. Veja, o título não é à toa. Por que ela é brasileira? Porque ela é uma etapa. Talvez a palavra melhor não seja etapa aqui, né? Mas no sentido de que ela... Vamos até falar da questão das etapas. Caio Prado Júnior não era etapista. Ou pelo menos ele não acreditava que a Revolução Brasileira tivesse que ser feita por uma burguesia nacional. A Revolução Brasileira teria que ser feita... O seu conteúdo poderia ser ainda capitalista. Nisso ele concordava com o partido. Mas a direção dessa revolução não poderia ser da burguesia nacional. Porque não havia burguesia nacional para ele. Então, essa revolução não está previamente dada, mas ela tem um problema que é esse sujeito. É preciso integrar o inorgânico na economia nacional. Então, esse é o sentido da Revolução Brasileira. Criar um mercado interno de massas, integrar a população no usufruto da cidadania e dos direitos econômicos trabalhistas, estender a legislação trabalhista urbana ao campo, estimular a sindicalização rural. Nos casos em que havia luta pela posse da terra, apoiar também essa luta, ele nunca disse o contrário. Mas, então, essa é a ideia da Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira não se estabelece a priori. E ela é fruto da nossa história ao mesmo tempo. Ela tem que ser entendida a partir de tudo aquilo que ele escreveu antes, a partir da identificação de um sentido da colonização, a partir da ideia de que sociedade e nação são desarticuladas no Brasil, a economia é extrovertida, uma economia exportadora permanente, portanto não foi nunca uma economia voltada
para dentro e para atendimento das necessidades internas da população brasileira. Enfim, acho que essas são as questões fundamentais que o Caio Prado Júnior trouxe, né? Eu peço desculpas por ter sido muito, pelo menos eu tentei ser muito objetivo, porque como eu estou com a garganta muito irritada, com dificuldade aqui de falar. Eu acho que a gente poderia passar para questões, não sei se a Renata e o Gilberto concordam, ou se essas questões são respondidas depois. Oi? O André Gonzaga está falando aqui que o Caio Prado Júnior trata na sua obra sobre a questão do imperialismo e da dependência, sem usar esse termo, sem se aprofundar sobre a questão do capital financeiro. Acaba elaborando apenas a questão das trocas desiguais. Qual era a perspectiva de Caio Prado sobre a questão da financiarização e seu reflexo no Brasil? Ô, Renato, eu li uma questão aqui, não sei se posso fazer isso já e responder. Então, Caio Prado Júnior, ele escreveu uma obra, quer dizer, ele não trata da questão da financiarização. O problema da financiarização é um problema que começa a preocupar principalmente os economistas a partir da década de 80, 90, né? Que de fato tem um crescimento descomunal da riqueza financeira em relação à riqueza produtiva. É claro que há já desde Marx, Hilferding, o tratamento do que é o capital financeiro, mas o Caio Prado Júnior não tratava disso, porque o Brasil não tinha formação de capitais própria na maior parte do tempo, né? O Brasil é um país que... o Caio Prado Júnior comenta isso. Bolsa de valores que havia no Brasil, fundada no final do 19, era completamente primitiva. Então, tem um problema de formação de capitais no Brasil. Ele não trata dessa questão. O problema dele mesmo é o que você chamou aí de troca desigual, ele não usa esse termo, né? Aliás, ele usa pouco categorias marxistas de forma explícita, pelo menos nas obras dele como historiador. Eu não sei se tem outra questão. Oi, boa noite. Eu quero primeiro pedir desculpa, né, porque eu tive um problema aqui que eu não consegui apresentar a primeira pergunta. Primeiro agradecer, né, a palavra do professor, foi muito boa a palestra, muito obrigada. A aula, né, e só para quem está acompanhando, a primeira pergunta foi do André Gonzaga Manzaro, das Ciências Sociais da USP e Direito da PUC, São Paulo. E aí ele falou assim, Caio Prado Júnior trata na sua obra sobre a questão do imperialismo da dependência, sem usar esse termo, sem se aprofundar sobre a questão do capital financeiro, acaba elaborando apenas questões de trocas desiguais. Qual era a perspectiva do Caio Prado Júnior sobre essa questão da financiarização do seu reflexo no Brasil? Foi a pergunta que o professor Lincoln Seco acabou de responder. E nós temos uma segunda pergunta, que é do Neusivaldo de Jesus Vargas, Semas, Pará, que ele diz, é possível comparar Caio Prado Júnior com Kautsky em termos de sofisticação da questão agrária e, ao mesmo tempo, renegado na Internacional Comunista? Só antes do professor responder, eu queria só pedir para todo mundo que está acompanhando a gente curtir o vídeo no YouTube e também se inscrever no nosso canal para se manter sempre atualizado sobre as publicações daqui do canal. Professor, devolvo a palavra. Muito obrigado, Renata. Eu acho que essas comparações, elas são sempre problemáticas, porque eu não conheço pesquisa que mostre se o Caio Prado Júnior leu o Kautsky. É possível que tenha lido a questão agrária do Kautsky. Algumas pessoas fazem, na verdade, uma aproximação mais com a Rosa Luxemburgo.
até com Trotsky, né? Coisa que ele nunca foi trotskista, mas eu acho que o que ele interessava, quando eu estudei o Caio Prado Júnior há bastante tempo atrás, né, eu fiz uma pesquisa nos arquivos dele, que estão no Instituto de Estudos Brasileiros, lá da USP. Cartas dele, anotações em livros. Ele era uma pessoa profundamente, isso é hoje fora de moda, mas profundamente apaixonada pelo Brasil. Eu digo fora de moda porque, em parte, isso foi apropriado pelo fascismo de maneira pervertida, né? Eles não têm nada a ver com pátria. Os fascistas não têm nada a ver com isso. Mas hoje a gente sente um incômodo de falar da bandeira e essas coisas. Não que o Caio Prado Júnior fosse nacionalista nesse sentido, mas ele tinha uma profunda paixão pelo Brasil. Então, a coisa que ele mais fazia, por exemplo, era viajar pelo território brasileiro. Ele viajou pelo Brasil inteiro, viajou pelo mundo também, mas ele conheceu cada parte do Brasil. Ele fez inúmeras viagens, desde os anos 20 até os anos 70. Viajava muitas vezes de carro, dirigindo. Tem até uma anedota que o Antônio Cândido, grande crítico literário, no início dos anos 70, ele disse que o Caio Prado Júnior ligou para ele e falou assim: vamos para o Piauí. Eu estou com um carro aqui, acho que era um Fusca, né? E a gente vai para lá, porque tem um padre lá, eu quero saber, que está fazendo sucesso lá, eu quero conhecer essa situação. Então ele era muito voltado para o conhecimento do Brasil, nesse sentido que era apaixonado pelo Brasil. Então teve vários momentos, por exemplo, que outras pessoas do partido procuravam o Caio Prado para saber a opinião dele. Professor, está travado. Travou, né? Uhum. Tá, mas é isso que eu estava dizendo. As pessoas o procuravam para falar sobre questões internacionais e ele sempre voltava para o Brasil. Tem um episódio que é quando teve o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. E aí estava uma celeuma no Partido Comunista Brasileiro, né, porque ninguém sabia se o relatório era de verdade ou não, estava tendo brigas internas. E aí um militante foi sobre esse congresso do Partido Soviético. Ele falou a opinião dele sobre o Brasil. Ele falou, não, o Partido Comunista Brasileiro está errado, mas é nas questões do Brasil. Porque para ele o modelo soviético era inquestionável. Em geral, não pelo menos publicamente, ele nunca questionou, até onde eu sei. Ele apoiava esse modelo. Mas eu estou dizendo isso não é para fugir do assunto do Kautsky. Acho que você pode fazer aproximações, mas ele, Caio Prado, até onde eu sei, ele citava muito pouco autores teóricos marxistas. Mesmo Marx, né, nessas obras que eu falei, Evolução Política do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo, não tem citação do Marx. E são as obras principais dele. Agora, ele tem textos filosóficos dos anos 50 que ficaram menos conhecidos, onde ele discute vários autores soviéticos sobre metodologia. Então, acho que vale a pena ler A Dialética do Conhecimento, 2 grossos volumes. Muita coisa ali é datada, mas tem muita coisa interessante naquele livro. Mas acho que é isso. E aí, para encerrar esse primeiro bloco de perguntas, tem a pergunta do Jafi Carvalho da Silva Neto. Ele coloca do Maranhão, o EMA e o FMA, que pergunta assim: professor, é necessário um conhecimento profundo no materialismo histórico, teoria marxiana, para melhor compreender esses atores como Caio Prado Júnior e Nelson Werneck? Alguma indicação de leitura sobre? Essa é uma pergunta muito boa. Eu vou dizer para ele o seguinte: quando eu era jovem, né, assim, estava começando a universidade, até antes mesmo, porque eu já era militante, a primeira coisa que eu fazia era formar grupos de estudo. Sempre fiz, a vida toda, até hoje. Sempre chamava colegas, amigos, falava, vamos formar grupo de estudo. E a gente formou um grupo de leitura do Capital, no início dos anos 90, no PT, né, na época, e aí surgiu a dúvida, né, bom, mas a gente não sabe nada de Marx, como é que a gente vai ler o Capital?
Aí um falava, não, então tem que ler primeiro Ricardo, tem que ler primeiro Adam Smith, tem que ler primeiro Shakespeare, porque o Marx leu Shakespeare. Então, até que um momento a gente falou, não, vamos ler Marx, né? E a gente enfrentou o Capital. Eu diria, o que se faz para se aprofundar no conhecimento do materialismo histórico? É ler Marx, não adianta fugir do Marx. Tem grandes comentadores, inclusive alguns mais antigos que hoje são deixados de lado, mas que são importantes, depois você pode me escrever, eu posso te passar, mas eu diria, leia Marx, leia a ideologia alemã, leia o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, trabalho assalariado e capital, salário, preço e lucro, forma grupo de estudos. No futuro, quando você se sentir mais confiante, monta um grupo para ler o volume 1 do Capital. Mas a gente não adianta ficar lendo o comentador, né? É melhor ler comentador depois. Então é isso, acho que tem que ler Marx. E ler os clássicos brasileiros, sem dúvida. Esses que estão sendo apresentados nas aulas. Werneck Sodré, por exemplo, ele tem pelo menos 2 livros que eu me lembro, que são excertos, são trechos, sobre o materialismo histórico e dialético. Ele colheu aquilo na bibliografia soviética. Hoje, falar isso vai parecer uma coisa terrível. Nossa, o marxismo soviético é uma vulgata e etc. Vamos com calma. Claro que o marxismo se fossilizou lá em alguma medida, mas eles também formaram gente muito, muito séria nas academias de filosofia deles, né? Eu cito, por exemplo, uma pessoa que o Werneck Sodré introduziu no Brasil, um historiador chamado Tarlet. Quer ver o materialismo histórico funcionando na história de maneira maravilhosa? Leia os livros desse cidadão, Tarlet, T-A-R-L-E, Tarlet. Acho que é Yevgeny Tarlet, alguma coisa assim. Esse Tarlet tem um livro traduzido no Brasil, tem outro traduzido em Portugal. Em Portugal ele tem a biografia de Napoleão, e no Brasil a biografia de... Esse Tarlet, que escreveu a biografia do grande diplomata francês da época de Napoleão Bonaparte, tem um magnífico exercício de domínio da história, empregando o materialismo histórico. E escreveu na época de Stalin, escreveu nos anos 30, 40, inclusive durante a guerra. É um magnífico historiador que o Werneck Sodré trouxe para o Brasil, a obra dele, né? Então tem muita coisa para ler. Mas, acima de tudo, tem que ler Marx e os nossos clássicos brasileiros, para começar. É isso. Obrigada, professor. Temos aqui mais uma pergunta. Do Antônio Osaí da Silva, da Universidade Estadual de Maringá. Parabéns pela aula. Li seu texto e uma frase em especial me chamou a atenção. Caio Prado Júnior não estava separado da cultura comunista de seu tempo, e, nesse sentido, compartilhava com a sua geração a fé laica no modelo soviético. Essa fé laica seria uma espécie de religião, uma ideologia com características dogmáticas de viés religioso? Você se refere a uma geração específica, a do autor analisado? Podemos concluir, então, se foi superada... Podemos concluir, então, que se foi superada ou a fé laica permanece presente em determinados setores do marxismo brasileiro? Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns por sua exposição e escritos. Abraços e tudo de bom. Bom, em primeiro lugar, um grande abraço ao Osaí. Ele é autor de um livro clássico. Para mim, eu fiz uma obra chamada História do PT. É um livro que mais foi reeditado. E deve muito ao livro do Osaí. Ele tem um livro chamado História das Tendências no Brasil. É um grande pesquisador que eu admiro muito. Assim como o Gilberto também, que estava aqui, não tive a oportunidade de falar, né? Principalmente pela luta que ele teve durante a pandemia, que eu acompanhei também. Mas essa questão dessa fé laica é a seguinte: eu acho que o Hobsbawm tem uma
na autobiografia dele, uma definição do que é ser comunista no século XX. Acho que vários autores falaram isso também. Norberto Bobbio, quando ele diferencia direita e esquerda, ele também lembra que direita e esquerda não tem a ver com ser comunista, por exemplo. Claro, os comunistas estão à esquerda, ou estiveram à esquerda, né? Estão, claro. Mas ser comunista não é estar à esquerda. Não sei se eu estou sendo claro nesse aspecto. Ser comunista é uma questão ontológica, diz respeito a um discurso sobre o ser social. Então, é uma adesão de uma vida. Não é só ser de esquerda, ou estar à esquerda. Esse modelo do que é ser comunista, ele existiu mais ou menos dos anos 20 até o fim da União Soviética. Talvez já tivesse diminuído bastante a partir da Revolução do Maio de 68, da invasão de Praga pela União Soviética, etc. Mas, de fato, até o fim da União Soviética, nós tivemos o comunismo como um movimento internacional, com centro em Moscou. Então, portanto, ser comunista é ser parte do exército mundial da revolução. Como dizia o Hobsbawm na Era dos Extremos, né? Pessoas presas nas cadeias nazistas ainda pagavam, às vezes em cigarro, a taxa do Partido Comunista Alemão. Vejam só, isso é ser comunista nos anos 30. Ser comunista, naquela época, era fazer parte de uma luta mundial, onde quer que você estivesse. Você podia estar num partido pequeno na África do Sul, mas você era parte de um exército mundial que tinha tomado o poder no maior país do mundo, que era a União Soviética. Então, ele implicava uma certa fé laica, de fato, de que o mundo caminhava para o socialismo, né, inevitavelmente. Eu tive ainda a oportunidade, acho que o Osaí também, de conversar com muitos velhos comunistas dos anos 80, 90, especialmente os militares, tinham muito essa noção de que o Werneck Sodré, por exemplo, eu tive a ousadia, era moleque, fiz a besteira de ficar escrevendo umas cartas para o Werneck Sodré, e ele, coitado, me respondia, mas nele eu notava isso também, né? Ele falava, olha, o marxismo é uma tecnologia revolucionária, e o capitalismo caminha para o socialismo. Então, isso que eu chamo de uma fé laica, não é uma fé religiosa, no sentido de crença no sobrenatural. É uma fé porque, talvez a palavra não seja melhor, mas é uma fé porque implica um traço de caráter. Não é só uma adesão teórica. Não é porque eu li e descobri que a história caminha assim. Eu descobri que a história caminha assim, acredito nisso, mas eu tenho que acreditar. Né? E eu tenho, mesmo que isso contraria o tempo inteiro a minha prática. Ou melhor, as coisas que eu encontro na minha vida prática, que são apenas reveses num caminho que é muito superior, que vai além da minha geração e de outras gerações, que é o caminho na direção da sociedade comunista. Esse tipo de movimento acabou. O Partido Comunista, partidos comunistas existem no mundo, alguns até muito respeitáveis, como é o PC português, que eu também estudei, porque eu estudei a Revolução dos Cravos, né? Admiro muito a resistência do Partido Comunista Português, mas aquele movimento acabou porque ele era um movimento internacional que implicava essa fé laica. Hoje ele é outra coisa. Hoje não tem mais União Soviética, não tem mais movimento comunista internacional, a esquerda é mais plural, e pior, isso é bom ser plural, mas pior, é mais fragmentada. Tem a ver também com transformações na produção, com transformações, enfim, culturais, é muita coisa. Mas acho que resumindo é isso, né? Aquele movimento não existe mais. Então hoje ser comunista é talvez ser parte de um partido local, estar à esquerda. Mas nos anos 30, 40, 50, até 60 talvez, ser comunista era outra coisa. Tem um italiano, acho que é o Giorgio Amendola, ele tem um livro chamado Italiano é Bonita, Scelta di Vita. O comunismo é uma escolha de vida. Eu acho que hoje não tem mais isso. Não estou dizendo que não vai ter outro tipo de escolha, outro tipo de engajamento. Não sou nem cético, nem saudosista. Só estou dizendo que é diferente. Aquilo realmente acabou.
Obrigada. Antes de passar para a próxima pergunta, tem algumas pessoas comentando no chat que a lista de presença está dando erro. Nós estamos tentando resolver o problema e eu vou mantendo vocês informados aqui de acordo com as resoluções, tá bom? E temos mais uma pergunta, professor. Luiz Henrique Gonçalves, da Fiocruz. Boa noite. Nos casos dos dois autores até aqui, parece que certos dilemas de estratégia da Revolução Brasileira se repetem. O sujeito histórico, o papel das frações desenvolvimentistas, nacionalistas, da burguesia e etc. Estaríamos, assim, andando em círculos? Obrigada. Eu imagino que ele esteja se referindo ao Nelson Werneck Sodré e ao Caio Prado Júnior. Se eu estiver errado, depois ele refaz ou me manda essa questão de novo. Eu acho que primeiro, o Caio Prado Júnior e o Nelson Werneck Sodré tinham uma boa relação, pelo menos pelo que a gente vê pelo arquivo dele, por cartas e várias coisas, né? A solidariedade que o Werneck Sodré teve quando o Caio Prado foi preso de novo em 71. Mais uma vez eu falei isso, o Carlos Nelson Coutinho falou que não, que a relação deles era péssima. Bom, tudo bem. Eu não pude ouvir os dois, não sei se ele ouviu. Mas eles tinham, pelo menos na escrita, uma relação respeitosa, mas eles pensavam também coisas bastante diferentes sobre o Brasil. O Werneck Sodré, ele mudou de posição, né, nos anos 50. Ele não falava antes, até onde eu me lembro, da burguesia nacional como uma força importante da Revolução. Agora, o Werneck Sodré, eu acho que isso já foi tratado aqui, ele também é mal compreendido por causa dessa maldita palavra chamada feudalismo. Talvez ele pudesse não ter empregado. E o fato de ter empregado a palavra o marcou. Então você vai nas universidades, assim, a primeira coisa que fala, Werneck Sodré, joga no lixo, não quero ouvir falar dele, fala de feudalismo no Brasil. Ele é um autor importantíssimo, fundamental. Ele tratou de história da imprensa, história militar do Brasil, com acesso a arquivos que só um militar podia ter, e ele era um militar de esquerda. Ele escreveu a formação histórica do Brasil, e o que ele chama de feudalismo é diferente do que os europeus chamavam de feudalismo. A ideia de feudalismo chega ao Brasil através de historiadores portugueses, como Alexandre Herculano. Mas o que eles chamavam de feudalismo, ou feudalidade, era o que nós marxistas chamaríamos de superestrutura, uma relação de suzerania e vassalagem, mas eles não tratavam exatamente de um modo de produção feudal. O Werneck trata de modo de produção, mas esse modo de produção, ele não está na origem, na colônia. Ele é posterior, ele é resultado da decadência de certas zonas econômicas do país. Então, ele emprega esse conceito de uma forma muito nova. Acho que, claro, o Partido Comunista estava equivocado, porque a história comprovou isso, de confiar na burguesia nacional como uma força importante da Revolução. E o Caio Prado Júnior, que em algum momento também até chegou a pensar nisso, estava certo ao mostrar que não, e a força motriz da Revolução, a Revolução é brasileira e ela pode até não ser socialista imediatamente, mas ela é uma revolução dirigida pelos setores populares, pelo inorgânico, pela classe operária, pelos trabalhadores rurais. É isso que o Caio Prado Júnior pensava. Mas eu não acho que a gente está em círculos, eu acho que é um debate que foi importante e que nós temos que ter saudades desse debate, porque hoje o que a gente debate de estratégico na esquerda brasileira? Que análise de classes é feita? Que análise de revolução é feita? Qual que é a revolução brasileira? Face à uberização, face à destruição do meio ambiente, face a um governo fascista que nós tivemos. O que seria a Revolução Brasileira hoje? Quais são seus sujeitos históricos? Acho que essas questões eles se colocavam lá, deram respostas mais ou menos adequadas para aquele momento, algumas coisas que eles falaram permanecem justas hoje, mas nós não fazemos mais essas perguntas, nós estamos perguntando outras coisas. Essa impressão que eu tenho. Temos mais uma pergunta, posso fazer? É isso.
pergunta agora é do Danilo Augusto da Silva Horta, da Unicamp. Caio Prado possuía uma estratégia para a reforma agrária no Brasil, vista a impossibilidade de reproduzir o modelo europeu? Boa pergunta. Veja, o Caio Prado Júnior foi visto como alguém que era contrário à luta pela posse da terra, ao apoio às ligas camponesas, etc. Mas não era assim, né? Eu estudei um pouco essa questão naquele livro que eu falei para vocês. Vou fazer a propaganda de novo aqui, ó, né? Que dá Boitempo. Tem um capítulo aqui sobre a questão agrária. É um livro já mais, tem uns 20, quase 20 anos esse livro, mas a questão agrária no Brasil para o Caio Prado Júnior não é uma questão agrária, são várias. E isso tem a ver com o que eu falei, que chamei de paixão pelo Brasil que ele tinha. Então ele descreve a questão agrária a partir do território. Então, por exemplo, no interior paulista, na época dele, havia conflitos fortíssimos pela terra. Muitas vezes, no norte do Paraná também, muitas vezes eram conflitos entre grileiros e poceiros. Você ia para os arrozais do sul, muitas vezes o conflito era entre arrendatários e donos de terras. Pessoas que plantavam arroz, por exemplo, que queriam negociar, na verdade, o valor do arrendamento. Não tinha nada de revolucionário ali, mas tinha uma questão que precisava ser resolvida. Goiás mesmo, né, teve conflitos violentos nos anos 50, 60, 50. No Nordeste, mais em Pernambuco, em algumas zonas, havia luta pela posse da terra. Mas havia também muitos lugares do Brasil, inclusive no Nordeste, aliás, até principalmente, que o que estava em questão era a luta por reconhecimento de direitos trabalhistas, ou seja, pela extensão da legislação trabalhista ao campo. E o Caio Prado Júnior, portanto, entendeu a questão agrária como inúmeras questões. Então, por exemplo, ele dizia que o partido, ele dizia assim, olha, às vezes o meeiro, ele não tem intenção de ter a terra, mas ele tem a intenção de negociar, né, o valor que ele paga em produto ou em dinheiro pelo uso da terra. Então, o que precisa fazer? Precisa estabelecer contrato, precisa levar a lei, né, porque é a lei trabalhista que protege o mais fraco, protege o trabalhador. Então ele era a favor principalmente disso, da extensão da legislação rural, mas não era só isso. Como eu disse, para ele tinha várias questões agrárias no Brasil. Eu acho que, assim, a gente poderia detalhar muito isso, porque eu acho que o Caio Prado Júnior, ele, quando tratou da questão agrária, ele deixava muito claro o seguinte: pouco me importa a discussão, não que ele falasse exatamente desse jeito, mas pouco me importa a discussão teórica, se é feudalismo, se é capitalismo, se é isso ou aquilo. A questão é observar o real influxo e como intervir ali. Você precisa identificar quais são os interesses dos trabalhadores. Existem casos em que os trabalhadores eram prisioneiros, né, por formas antediluvianas, como se diria, né? O cambão, prisão por dívida, o barracão, enfim, são formas, mas essas formas não eram pretéritas para o Caio Prado Júnior. Elas eram, na verdade, muitas vezes posteriores ao desenvolvimento capitalista. Então, por exemplo, no Vale do Paraíba, onde a cultura do café logo esgotou as terras, né, ali ressurgiu, aos poucos, pequena propriedade. Meação, vários tipos de relação. Aí alguém vai dizer, essas relações são pré-capitalistas. O Caio Prado vai dizer, não, elas são, se você quiser, pós-capitalistas. Elas são capitalistas, são postas pelo capitalismo, onde ele não encontra outra forma de explorar.
porque ali não cabe mais a grande propriedade cafeira, ela cabe no oeste paulista, que também não é oeste geográfico, inicialmente é um pouco norte, nordeste, né? Depois vai para o oeste mesmo. Então, enfim, há várias questões agrárias, e ele, acho que ele usou principalmente o grande conhecimento geográfico que ele tinha do Brasil para tratar delas, sem muito apelo às questões teóricas, né, do marxismo. Ele, na verdade, debateu bastante, né, com Carlos Marighella, com Werneck Sodré, com outros autores que tratavam dessa questão nos anos 60. Mas eu acho que é isso, né? Ó, eu vou citar aqui só uma coisa que ele fala num artigo de 60, na verdade eu escrevi isso, quando listou os principais conflitos agrários do momento, todos eles se localizavam no centro-sul do Brasil e em Pernambuco. Porecatu, no Paraná, região do Rio Doce, em Minas Gerais, onde havia extrema pobreza da população rural, Marília, em São Paulo, Santa Fé do Sul, em São Paulo, Planaltina, em Goiás, e Engenho Galileia, em Pernambuco. Em anos anteriores, houve conflitos importantes pela posse da terra no estado de São Paulo, em Fernandópolis e Tupã, nos anos 50. Então, você vai passeando pelo território brasileiro, você vê várias formas de questão agrária. Em Porecatu, a disputa se deu entre poceiros e grileiros, que é no Paraná, né? Mas em Santa Fé do Sul, na Alta Araraquarense, em São Paulo, houve embates entre o proprietário de uma gleba e seus pequenos arrendatários. Eles desbravaram a mata, plantaram algodão, até que o dono rompeu o contrato, que era só verbal, e expulsou as famílias. É outro tipo de relação que tem que ser resolvida ali. Então, o Caio Prado observou a questão agrária. Acho que deu para entender o final, né? Ele olhou a questão agrária na diversidade do território brasileiro. Gente, desculpa, eu falei com o áudio fechado. A gente tem mais 2 perguntas. Eu vou ler aqui a próxima, tá bom? É a pergunta do Luiz Carlos Furtado. Oi? Nós temos mais 2 perguntas aqui. A próxima é de Luiz Carlos Furtado. Concordo muito com a tese do Caio sobre o sentido da colonização e, portanto, orientada para fora e por fora. Ocorre que, após algum tempo, aqui começa a existir um organismo social específico e que passa a ter uma dinâmica evolução baseada e influenciada por suas contradições internas, com a sua autonomia relativa. Como Caio integra os 2 movimentos, o definido pelo sentido dado por forças exteriores e o interno com as suas contradições próprias? Nossa, uma pergunta excelente. Tem toda a razão. Quer dizer, ele falou até o sentido da colonização organiza por fora, né? Para fora e por fora. A economia colonial. E, de fato, você tem razão que o próprio desenvolvimento dessas relações comerciais para fora engendra um organismo econômico interno potencialmente nacional.
o Caio Prado Júnior se perguntou como ele vai lidar com isso. Em parte, quando ele estuda o imperialismo no livro História Econômica do Brasil, em alguns capítulos. Ele fala, é até chocante, às vezes ele fala assim, olha, o imperialismo, ele até cumpre papel, entre aspas, positivo, porque ele é obrigado a desenvolver forças produtivas internas para viabilizar a estrutura exportadora do Brasil. É por isso que o Caio Prado Júnior, ele falava em industrialização, sempre uma industrialização falha. Ele foi muito criticado por isso. O Florestan Fernandes, por exemplo, e outros grandes autores, falaram nos anos 80, 70, 80, né? Olha, o Caio Prado, ele subestimou o papel do capital industrial no Brasil, dando primazia só ao capital mercantil. O Florestan falou isso em 80, quando o Brasil estava, até 84, 85, no seu pico de participação da indústria na economia nacional. Será que ele falaria isso hoje? Ou seja, de 85, mais ou menos, 90, para hoje, o Caio Prado Júnior voltou a ter razão. Nós passamos por um processo de desindustrialização. Por isso que ele se aproxima do Mercedes Penha, que eu disse, da pseudo-industrialização. O Brasil nunca teve uma revolução industrial. Né? Mesmo a economia industrial paulista, teve uma espécie de revolução industrial ali, não. Só em sentido figurado. Então, é fato que ele tinha essa noção de que algum organismo próprio se desenvolve, mas se desenvolve sempre sob a lógica principal, que é a economia exportadora. Ela não pode espontaneamente romper com isso. Ele, em alguns momentos, deixava entender que só pela ação do Estado, quer dizer, pela ação do Estado, você poderia, aos poucos, romper com essa lógica. Então, caberia ao Estado apoiar ou investir em atividades produtivas que criassem as bases de uma economia nacional. Mas, enfim, sua questão tem outros desdobramentos, são políticos também, são sociais, que eu citei antes. Tudo bem, você estrutura uma certa sociedade, um organismo econômico e uma sociedade. Mas o problema é que essa sociedade, o organismo econômico é débil, ele depende de ciclos da economia internacional. Os estímulos não são gerados por ele, são gerados de fora. Então, enquanto foi importante o Brasil ter uma indústria para manter essa economia exportadora, ele teve. Quando não importava mais, o Brasil se desindustrializou. Mesmo na ditadura, se fala muito do gás, o industrialista, etc., aquilo é muito discutível, tem muita sucata ali, uma circunstância muito específica de busca de investimentos capitalistas no exterior devido à primeira crise do petróleo, isso gerou endividamento, aliás, né? Então ali já estavam dadas as bases para a desindustrialização. A forma como o governo Geisel, entre muitas aspas, industrializou alguns setores, já continha em si, essa é a leitura marxista e dialética, ela já continha em si os germes da sua destruição, porque era baseada no endividamento externo. Então, quando os Estados Unidos aumentaram as taxas de juros, 79, aí a dívida da América Latina explodiu, e o país não tinha mais como se financiar. Então, esse é um aspecto. Agora, o outro é que tipo de sociedade nós temos numa economia que é desarticulada da nação, numa nação desarticulada da economia. Claro que nós temos um organismo social, nós temos uma cultura, e várias culturas brasileiras, tudo isso. Mas como a gente mantém materialmente isso? Estamos sempre dependentes. Então, eu acho que esse é o dilema do Caio Prado. A revolução no Brasil não vai ser feita como na Europa, um proletariado, aliás, hoje nem na Europa seria assim, mas o proletariado de macacão, de fábrica, liderando uma revolução. O Brasil é muito mais complexo. Porque o Brasil, aliás, ao contrário da Argentina também, o Brasil tem uma população enorme que é inorgânica. E que pressiona, involuntariamente, claro, né,
o preço da força de trabalho para baixo, não permite a elevação do padrão moral, material, intelectual, econômico, porque essas coisas custam. Estudar custa tempo. Quem é que estuda? Quem estuda é quem tem uma vida mais privilegiada. A maior parte dos brasileiros não pode pensar nisso. Então, isso é a sociedade brasileira. Uma sociedade desarticulada da construção nacional, entre aspas, nacional, né? A economia está desarticulada da nação, porque ela atende o exterior. Não estou falando agora nesse sentido de, porque nós temos economia exportadora de bens para fora, etc. Todos os países têm. A questão é que a lógica que dita a forma exportadora, o tipo de exportação, é uma lógica da dependência, uma lógica colonial, diria o Caio Prado. Não é um problema de você exportar, é claro, né? Lembrar disso. Todas as economias exportam muito, mas exportam o quê? Para quem? Segundo as necessidades de quem? Então nós somos para ele um país neocolonial. E se ele tivesse, acho que vivo hoje, ele diria isso também, de novo. Nosso país é neocolonial. Mas é isso. A gente ainda tem pergunta aqui, mas antes de passar para as próximas perguntas, eu queria falar que a questão da lista de presença, ela foi resolvida, mas tivemos que criar uma nova lista de presença. Então, todo mundo vai precisar assinar de novo. O link da lista de presença está no chat, tá? Então, para todo mundo assinar a nova lista de presença. E também curtir e se inscrever no nosso canal. A pergunta agora é do Pedro Igor Furtado de Carvalho, da Universidade Federal do Pará. Já vi comentarem que a obra de Caio Prado Júnior, tem uma visão de certa forma racista. O senhor poderia comentar sobre? Sobre a questão racial, né? Isso. Veja, o Caio Prado Júnior usou expressões racistas na sua obra, como 99% dos autores da época dele. Certamente. Mas a estrutura do pensamento dele, até por ser um pensamento marxista, não é racista. É que eu não tenho como pegar agora, depois eu posso te mandar. Tem um trecho, até um amigo meu mandou um trecho. O professor Fernando Sarte Ferreira, da Federal do Espírito Santo, mandou um trecho do Caio Prado, e ele brincou. Olha aqui o Caio Prado, Caio Prade, né? Porque ele estava... É um trecho em que ele mostra como que, além da opressão violenta, política e econômica sobre a pessoa escravizada, mesmo depois do fim da escravidão, ela continuava tendo a marca da cor da pele como determinante na continuidade da sua condição de oprimido. E ele fala literalmente isso, que o negro, o mulato escuro, a expressão que ele usa, são vistos como sinônimos de escravos, escravizados, independentemente da sua condição, qualquer outra condição. Ele está tratando do quê? Um pouco de interseccionalidade, se diria hoje. Então, é claro, você vai encontrar na obra dele, como de outros autores, possivelmente no Werneck Sodré também, vários autores, expressões que são racistas. Mas elas não são o centro do seu pensamento. Acho que é isso que importa. Houve também eu vi já uns textos que falam da relação dele com o Clóvis Moura. Clóvis Moura é um grande historiador militante, né? Negro, que depois foi do PCB, depois PCdoB. O Clóvis Moura, ele trocou cartas com o Caio Prado. E aí o Caio Prado desaconselhou que ele fizesse um estudo sobre as rebeliões escravas na colônia. Ele falou que ele não ia encontrar material. Ele insistiu e fez, né, um famoso livro importante. Eu tenho a primeira edição, que é
Rebeliões da Senzala. Então aí alguém já pode interpretar racismo. Olha, eu acho que é torcer demais as coisas, porque o próprio, como eu tenho a primeira edição do livro, eu não contei isso só para mim, você pega a primeira edição, você pega a primeira edição do livro, Rebeliões da Senzala, olha a aba do livro, o Clóvis Moura colocou lá um comentário do Caio Prado. Eles tinham uma boa relação. Claro que ele pediu, tem uma outra história, ele pediu para o Caio Prado publicar o livro dele, pela editora Brasiliense, que era do Caio Prado. E o Caio Prado deu aquela resposta de editor. Ó, se você esperar uns 2, 3 anos, eu publico, agora vai ter uma fila. Aí ele não quis esperar e publicou em outro lugar. Mas, enfim, alguém pode dizer, se fosse um branco ele teria publicado, sei lá, eu acho que essas coisas hoje são mais visíveis, ainda bem, mas é muito difícil a gente se transpor para aquele momento. Eu não sei como é que era o Caio Prado Júnior na sua intimidade. O quanto ele é uma pessoa da, entre aspas, da aristocracia paulista. A família Prado, ele já pega a fase mais decadente, mas a família Prado foi talvez a mais rica do Brasil. Era a mais rica de São Paulo, as propriedades e terras que tinha. Depois foi superada, né, especialmente por imigrantes. O Matarazzo, não sei se vocês sabem, foi vivia em São Paulo, mas ele era o italiano mais rico do mundo, nos anos 1920, por aí. O Caio Prado era desse círculo. Então, certamente ele tinha o que hoje nós consideraríamos vários preconceitos, e que na época também eram vistos assim. Eu tenho uma magnífica aula do Mário de Andrade, não vou lembrar o título agora, mas sobre a questão do negro, dos anos 40. E ali o Mário de Andrade já falava, né, como que a questão racial era, como o racismo se expressava, inclusive contra ele. Ele até fala do caso dele. Se vocês sabem também que o Mário de Andrade, eu acho ele uma figura admirável. Todas as pessoas da geração dele e do nível econômico, cultural dele, foram para a França, ou foram para a Europa. Mário de Andrade nunca saiu do Brasil. Na verdade, ele teve uma divisa, acho que com a Bolívia, tal, fazendo as pesquisas etnográficas dele. E por quê? Porque ele tinha medo de sofrer preconceito, porque ele não era branco. Então, claro, essas questões já eram colocadas na época, né? Isso não é uma desculpa para esses autores que vocês estão estudando aqui no curso. Mas o que eu diria é que isso não é a essência do pensamento deles. Pensamento racializado você vai ter no Oliveira Viana. Mesmo assim, o Oliveira Viana é um autor que quem não ler vai conhecer menos o Brasil. É um autor racista, autoritário, serviu à ditadura Vargas, mas é um autor fundamental. E você tem os antídotos. Eu diria, leia Oliveira Viana e leia o Manuel Bonfim, o sergipano, escreveu América Latina, Males de Origem, uma obra magnífica, que tentava combater o racismo dentro da linguagem biológica da época, porque é que se empregava na época. Ou o Gilberto Freire, por exemplo, tem coisas terríveis, no caso A Grande Senzala, que aliás é uma obra, para mim, mais literária do que qualquer coisa, ele escrevia muito bem, mas é uma obra magnífica que quem não ler, em algum momento da vida, conhecer menos o Brasil. E o Caio Prado, aí é muito mais importante ainda de ser lido, porque, como eu digo, o pensamento dele é estruturalmente antirracista, independentemente de coisas que ele possa ter dito. Mas essa é uma questão de longo debate, né? Acho que a gente tem que tentar também não projetar os nossos valores no passado, de maneira, sem nenhuma mediação. Como eu disse, alguns, não quer dizer que não havia, que as pessoas já não sabiam que era racismo. Elas não sentiam, tanto os que usavam, quanto os que sofriam. O Florestan Fernandes, eu cito aqui também, tem um trabalho
que é A Integração do Negro na Sociedade de Classes, cujo segundo volume é uma coleção de entrevistas e pesquisa empírica que ele fez. Tem histórias tristíssimas de racismo nos anos 20, 30 em São Paulo, 40, etc. Então, isso havia marxistas que eram racistas, como a sociedade brasileira em grande parte era. Mas o pensamento marxista não é racista, essa acho que é a resposta. Então, agora, para encerrar, nós temos a nossa última pergunta, porque a pergunta do Kelvin Santos Lima, da UFBA, das Ciências Sociais, também era nesse sentido, das questões raciais. Acho que já foi respondida. Então, nós temos a pergunta agora do Danilo Borges Medeiro, da Universidade Federal de Uberlândia, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Em que medida existe uma proximidade do modelo de revolução do Caio Prado à perspectiva de revolução de Gramsci? Gramsci é um autor que muita gente faz uma aproximação com vários outros autores latino-americanos por causa da... E se você pensar bem, Gramsci não é um teórico europeu ocidental clássico. Ele é um pouquinho da periferia italiana. Ele é da Sardenha, de uma ilha completamente extravagante, entre aspas, atrasada do ponto de vista econômico, né? Ele pensa a Itália, a Europa, o mundo a partir dali. Então, você pode fazer uma relação do Gramsci com o Mariátegui, com o Caio Prado Júnior, embora eles não tivessem, aliás, o Mariátegui até teve sabia que era o Gramsci, teve alguma rápida relação, mas que eu saiba nenhum deles, o Mariátegui com certeza, mas o Caio Prado, eu não duvido que ele tenha lido os cadernos do cárcere, do Gramsci, mas posso também estar equivocado. O Luiz Bernardo Pericaz, né, historiador que fez a biografia política dele, talvez possa falar mais sobre isso, mas, de qualquer forma, se ele leu, isso não foi empregado, não foi fundamental para a obra dele, porque a difusão de Gramsci no Brasil se dá nos anos 60, e, na verdade, de forma mais sistemática, a partir dos anos 80, final dos anos 70 e início dos 80. Quando o Caio Prado Júnior já estava se retirando da cena histórica, né? Então ele não teve essa leitura ou influência, se diria. Mas acho que você pode fazer correlações, comparações. Porque eu acho que como eu disse, o Gramsci, ele serve muito, assim como o Marx, mas o Gramsci serve muito para pensar as sociedades latino-americanas. Porque, assim como o sul da Itália não é bem um ocidente, nos termos gramscianos, a América Latina também, evidentemente, não é, mas também não é o Oriente. Então, nós temos um processo de ocidentalização no sentido gramsciano, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma ocidentalização incompleta, né? Nós temos uma sociedade civil que se estabelece, mas ela é desarticulada ao mesmo tempo, por causa da pobreza material, das dificuldades econômicas, da dependência externa. Então, o Gramsci nos permite pensar os problemas que o Caio Prado Júnior pensou também, especificamente no Brasil. Então, acho que é uma boa questão, uma comparação entre esses dois autores, embora, como eu disse, o Caio Prado Júnior não foi um leitor de Gramsci. Certamente ouviu falar, conhecia, deve ter conhecido mais o Palmiro Togliatti, líder do Partido Comunista Italiano, né? Mas ainda assim, eu acho que eu diria para você, para todo mundo, ler um autor que escreveu sobre Gramsci lá nos anos 70, um autor mais antigo, mas um grande autor argentino chamado Juan Carlos Portantiero. O Portantiero escreveu um livro sobre Gramsci. Eu não me lembro se é Los Usos de Gramsci, alguma coisa assim. Posso, né, a memória, ainda mais com a minha gripe aqui, posso estar enganado.
Mas o autor é esse, é o Portantiero, vale a pena ler, né? Porque ele nos ajuda a entender como o Gramsci pode servir de chave explicativa para a América Latina. É isso. Então, vamos encerrar aqui a brilhante aula. Obrigada, professor. Muito obrigado, Renata. Agradecer a todos os presentes, a todas as presentes. E lembrar que o nosso próximo encontro é no dia 17 de maio, com a professora Angélica Lovato, da Unesp. Angélica. Tá bom? Tá ótimo. Renata, eu queria só pedir desculpa para todo mundo, porque eu fui pego num dia com febre alta e fui fazer teste de Covid, deu negativo, mas mesmo assim eu não estou muito... E aí, então, a cabeça com febre, você não fica muito... Não dá para preparar bem, né, a exposição. Mas eu espero ter ajudado aí todo mundo que assistiu e agradeço muito a presença de todo mundo nessa aula. Se com febre tá assim, imagina quando tá 100%. Muito obrigada, Obrigado. A aula foi maravilhosa. Obrigada. Obrigado.